Contar a história do Blonde é também contar a história da Debbie Harry, a Blonde, que na verdade não era loira coisa nenhuma, ela era tingida. Tudo girou e gira em torno dela. Ela é uma verdadeira entidade da sua época, assim como foi a Marilyn Monroe, só que ela, no caso, dentro da música ali nos anos 70. E pouco se fala dessa clássica banda que mudou a cara do rock ali nos anos 70. Vamos lá falar um pouco. Deborah Ann Harris nasceu em 1º de julho de 45 em Miami. Ela foi adotada pelo casal Harry aos 3 meses de idade e foi morar em New Jersey. Quanto aos pais verdadeiros dela, até onde eu pesquisei, ela nunca soube quem de fato eles foram, quem eles eram. Desde criança ela sempre soube que queria ser cantora e praticava cantando as músicas das rádios e também frequentando o coral da igreja onde os seus velhos iam. Mas a Debbie não era a criancinha padrão da época. Ela dava muito trabalho, ia mal na escola e também curtia o bom e velho rock and roll. Escola geralmente é um saco, um antro de idiotas e ideias modistas. Logo, ela abandonou o colégio para ir conquistar seu lugar ao sol em Nova York, pois ela estava decidida a ser cantora, custe o que custasse. O começo foi brabo e a Debbie teve que se virar, então ela foi trabalhar nas vendinhas da região. Depois deu um salto um pouco maior quando ela conseguiu trabalhar como secretária dentro da BBC. Entre 68 e 69 ela trabalhou como garçonete no Max's Kansas City. Um belo dia ela atendeu a banda The Jefferson Airplane. Eles foram ranchar lá antes de se apresentarem no Woodstock. Olha que surreal. O primeiro trampo mais sério como cantora foi como backing vocal do Wind in the Willows em 68, mas também rolou uns freelas como modelo quando ela aceitou ser Playboy's Bunny, ou seja, coelhinha da Playboy. Só que nessa época ela ainda era morena natural. Em 70 ela entrou para um grupo teatral lá de Nova York, chamado The Stilettos, que misturava vários elementos musicais com o teatro e a dança. Foi ali então que ela se tornou a loirinha que a gente conhece até os dias de hoje. Foi nessa época também que ela conheceu o seu parceiro de quase toda a vida, Chris Stein. O novo projeto dela estava no olho do furacão do movimento punk, e eles tocaram bastante no CBGB. O grupo mesmo não durou muito tempo. Digamos que cada integrante tinha uma visão diferente de como o projeto deveria se encaminhar, e aí eles se separaram. A Debbie e o Chris estavam meio que se pegando nessa época aí, daí eles resolveram criar sua própria banda, com alguns ex-integrantes do Stilettos. Daí começou o processo de batismo do filho, de escolher o nome, e alguns nomes surgiram aí, por exemplo, como Angel and the Snake, e Blondie and the Benzie Babies. Que nome horroroso, esses foram um dos exemplos. Mas o que venceu mesmo foi Blondie, né? Graças a Deus. O primeiro batera saiu para estudar medicina e logo foi substituído por Clem Burke. Debbie e Chris encontraram o batera perfeito e as ideias bateram. Fred Smith, que também fazia parte desde lá da época do Stilettos, também saiu fora para tocar no Television. Quem teve banda aqui sabe, mano, sempre rolam aquelas panelinhas. Eles estavam achando que existia uma espécie de conspiração contra eles para poder acabar com o Blondie. Eles até durante um tempo pensaram em desistir de tudo. Clem indicou o baixista Gary Valentine e ele entrou para a banda. Junto com Debbie, ele escreveu a Ex-Offender. E aí, a banda começou suas performances no CBGB, revezando o palco junto com outras bandas como The Talking Heads, Ramones e o Television. Dos teclados do Jimmy Denstre, a banda ganhou um som um pouco mais pop. Eles fecharam a sua primeira formação e estavam prontos para pegar a estrada. E ainda rolou uma treta entre o Valentine e os gerentes do CBGB, e eles ficaram proibidos de tocar lá durante um bom tempo. Eles então foram atrás de outras casas para tocar. E eles começaram também a produzir uma série de demos, aquela coisa padrão de toda a banda. Em 75, depois que o Clem voltou de uma viagem que ele fez, digamos que ele voltou com uma forte influência, uma forte referência de uma banda chamada Dr. Feelgood. E isso meio que deu uma lapidada no som do Blondie.
Eles então conseguiram um contrato para a produção de 2 singles. Mesmo com um sucesso bem baixo, eles conseguiram um contratinho com uma gravadora. E saiu em janeiro de 76 a primeira bolacha, auto-intitulada Blondie. A banda embarcou para sua primeira turnê na Inglaterra tocando junto com o Television. Com shows do Blondie, tanto a mídia como o público começou a tecer elogios para a banda. Eles inclusive tocaram em vários lugares lá do Reino Unido. Mas como o relacionamento de banda se desgasta, o Gary Valentine começou a meio que tretar com eles aí, talvez por conta desse desgaste e convívio de estrada. Ele até prometeu sair da banda depois da tour, mas ele resolveu tentar mais uma vez e ficou para a gravação do segundo disco, Plastic Letters. Bom, o Valentine até tentou tocar o barco pra frente, mas o homem não aguentou e por diferenças musicais carpiu o gato. No seu lugar entrou o Frank Infante, e o disco finalmente foi finalizado. Eles saíram para tocar em 6 noites pelas bandas de Los Angeles, e infelizmente o Frank não conseguia tocar muito com o Chris Stein. E durante uns rolês da vida aí, eles viram o baixista Nigel Harrison tocando aí. E eles então convidaram o cara para fazer um som junto com eles. Depois de rotarem pelas turnês, eles entraram em estúdio para em 78 lançarem o Parallel Lines. Esse disco tem uma pegada mais direta e de certa forma crua, mas tinha também alguns hits assim mais pops, como a clássica Heart of Glass, que apresentou o Blondie para muitos de vocês aqui. Mike Chapman ajudou a produzir a bolachinha, e nela tinham essas sacadas mais comerciais, como a Heart of Glass e a Once I Had a Love, que davam umas flertadas com a disco. Esse disco foi projetado para ser o disco número 1 dos Estados Unidos, pelo menos na cabeça do produtor. Por isso ele teve um apelo assim mais pop e direto. Na Inglaterra, Hanging on the Telephone ia muito bem, e a turnê do disco pela Europa, idem. Já nos States, a single I'm Gonna Love You Too não ia muito bem não. Mas o que salvou eles na própria terra foi a Heart of Glass. Sabe a ideia de tornar o Parallel Lines o número 1 da América? Pois é, rolou, mas depois de 6 meses e o disco virou o número 1. Não adianta, Heart of Glass impulsionou demais a visibilidade da banda, e depois desta single eles apareceram em vários cantos da mídia, aí, como a rádio, a TV e afins. Aqui em Terras Brasílias mesmo, essa trilha entrou na novela Pai Herói. Os homens estavam grandes mesmo, quer dizer, os homens e a mulher. Vocês entenderam? Com a exposição midiática, Debbie foi convidada para participar de um filme chamado Union City, e ali começou a sua promissora carreira hollywoodiana. O próximo disco, It's to the Beat, também teve a participação do Chapman. Esse disco meio que reutilizou sobras do disco anterior, mas mesmo assim ele tem uma pegada diferente do Parallel Lines. Ele é menos pop e em alguns momentos flerta ali com a sua raiz mais punk. A bolacha não foi lá essas coisas, nem Atomic, que tem um apelo mais disco, rendeu muito como o anterior. E eles não conseguiram nem ficar no top 10 dos Estados Unidos, pegando o 17º lugar. Já na Inglaterra o negócio foi diferente e eles ficaram no primeiro lugar das paradas. Isso demonstrou que eles tinham mais relevância lá na Europa do que no chatérrimo mercado norte-americano. Então depois de shows lá na Europa, eles voltaram pra terrinha para compor a trilha sonora do filme Gigolô americano, com a música Call Me. Call Me foi um segundo tiro certo depois de Heart of Glass e obteve uma visibilidade foda. Eles voltam pro estúdio e gravam o Auto American. E nessa época a Debbie tava, digamos assim, mais brilhante que o restante da banda. E os jobs paralelos eram cada vez maiores para ela. Sendo assim, eles então começaram a se dedicar, cada um da banda começou a se dedicar a esses projetos solos. Mas mesmo assim, o disco ainda bem que saiu.
Esse disco experimenta sonoridades diferentes e flerta com outros subgêneros da música pop, além de ter uma cara mais séria. A ordem para esse disco era inovem e testem. A crítica pegou muito mal com a bolachinha, mas os fãs, esses que interessam, pegaram muito bem. E o disco platinou tanto nos Estados Unidos como lá na Europa. Chupa! Mídia especializada. Além disso, também sobrou tempo para um cover do Johnny Cash, Ring of Fire, que entrou no filme Roadie. Nessas alturas, eles estavam cada vez mais focados em seus projetos paralelos e a Debbie cada vez mais envolvida com o cinema. Com isso, começaram aquelas picuinhas típicas de que a banda iria acabar e blá blá blá. Mas não, em resposta saiu o The Hunter, que foi lançado meio que numa turbulência entre o Frank e o resto da banda, porque ele vazou do negócio. Pra gente resumir o The Hunter, o disco flopou. Nem na Europa ele foi bem. As músicas seguem a mesma pegada do anterior, mas são bem mais oitentistas e influenciadas pela música pop do momento. Em setembro de 82 a banda acabou, e aí cada um foi se dedicar ao seu projeto solo, mas nenhum com grande relevância como foi o Blondie. Só a Debbie que teve um pouquinho mais de sucesso no cinema, principalmente porque ela já estava armando a sua caminha ali desde o começo praticamente da banda, né, com a sua carreira paralela de atriz. Esse ato durou durante 15 anos e aí sim eles retornaram com o No Exit, e de lá pra cá eles lançaram mais 4 discos. Mas é aquele esquema, o vídeo aqui é focado naquela fase de ouro que durou até 82. Que é basicamente a parte da carreira deles que eles sempre serão lembrados. Não que os discos mais atuais não tenham coisas boas, mas o foco é sempre a fase de ouro. Ouçam Blondie, caralho!